Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Full Stack. Nessa aula, eu vou te ensinar a trabalhar com os gates do Laravel. E aqui ele dá um alerta que eu acho bem interessante. Ele fala que os gates são uma ótima maneira de você aprender o básico sobre o recurso de autorização do Laravel. Entretanto, however, quando você cria uma aplicação mais robusta do Laravel, ele fala para você considerar trabalhar com as policies. Eu já gravei uma aula a respeito de policies, que o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E eu aconselho muito, mas muito mesmo, que você assista a essa aula sobre policies antes de assistir essa daqui sobre gates. Por quê? Porque ambos os recursos trabalham com autorização do Laravel. As policies para aplicações mais robustas e os gates para aplicações mais simples. Mas, no final, a maneira de autorizar é a mesma coisa, autorizar no template, autorizar na rota e autorizar no controller. E como nessa aula sobre policies eu já passei tudo bem em detalhes, bem mastigadinho, bem em detalhes para você, nessa aula agora sobre gates eu não vou entrar tanto em detalhes assim na parte de autorizar no template, autorizar no controller e também autorizar nas rotas. Então assista essa aula aqui sobre policies, que o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, antes de assistir essa daqui sobre gates. Vai fazer muito mais sentido essa aula agora, depois de você ter assistido essa daqui sobre policies. Então vamos lá. Recado dado, vamos aqui para a aula. Ele fala aqui na documentação que os gates eles são simplesmente closures. O que é uma closure? É uma função anônima, simplesmente isso. Que determinam se um usuário tem autorização para performar uma ação, para fazer uma ação. Então, gates são funções anônimas, são closures, que determinam se um usuário está autorizado a fazer uma determinada ação. E, tipicamente, os gates, eles são criados, eles são definidos, olha só a palavra aqui, ó, definidos, daqui a pouco você vai ver o porquê que eu estou falando dessa palavra aqui, definidos. Os gates são definidos dentro do método boot, que está aqui dentro do Alt Service Provider, que está dentro de app e providers. E dentro desse método boot, eu preciso definir os meus gates, utilizando a façade chamada gate. E olha só essa parte aqui, ó. Os gates, eles sempre recebem como o primeiro argumento a instância do user. Mas só que não é simplesmente a instância do user. É o usuário logado. Ele recebe como parâmetro o model user. Mas só que esse model user, ele pega os dados do usuário já logado. Por quê? Porque a autorização, eu preciso trabalhar com o usuário logado para autorizar fazer alguma coisa ou não. E os outros argumentos, eu posso passar depois com, por exemplo, models do Eloquent. E aqui embaixo, olha só, ele fala como que eu trabalho, como que eu defino um gate. Olha só a palavra aqui, ó, define. E aqui em cima, lembra que eu falei para você guardar essa palavra aqui, ó, gates são definidos, are defined. Olha só, eu estou definindo um gate aqui dentro do método boot que está dentro do Alt Service Provider. Então, eu estou utilizando aqui a façade gate, olha só, a façade gate, estou utilizando aqui, definindo esse gate. Eu tenho que colocar um nome para esse gate, que nesse caso ele colocou update post, porque quando você vai autorizar um usuário baseado no gate, você precisa fazer referência a esse gate para liberar ou não. E para fazer referência a esse gate, você precisa colocar um nome para esse gate. Então aqui no caso ele colocou update post. E o segundo parâmetro, o que é? É closure, é a função anônima. Então aqui dentro é onde você vai definir se o usuário pode fazer alguma coisa ou não. E olha só aqui. O primeiro parâmetro é o user. E esse user aqui, o que ele é? Eu já falei para você, ele é o usuário logado. Então aqui eu tenho o model user, que é o usuário logado. E aqui dentro, o usuário só vai poder atualizar o post se o ID do usuário logado for igual ao ID do usuário que criou o post. Inclusive, nessa aula, eu vou dar exatamente o mesmo exemplo. Então, você já entendeu aqui o contexto, vamos para a prática. Eu vou abrir aqui, olha só, dentro de app, dentro de providers, tem aqui o Alt Service Provider
E olha só aqui, ó, tem o método boot. Você já esperava por isso, né? E como que eu defino um gate? Eu utilizo o gate, a facade gate. Olha só, eu importei aqui a facade gate. Dois pontos. Eu vou definir, define. E passo aqui um nome para esse gate. E aqui ele dá o nome de ability. Olha só, ele dá aqui o nome de ability. E o segundo parâmetro é o callback. Então, ability é o nome desse gate, é a habilidade desse gate, a habilidade de canEdit. Porque na hora que eu fizer a listagem de todos os posts, eu vou colocar do lado de cada um dos posts um botãozinho de editar e um botãozinho de deletar. Eu quero, no meu template, se o usuário ele não criou o post, eu não quero que mostre para ele o editar. Eu venho aqui, o segundo parâmetro é o callback, é a closure, é a função anônima. Se eu colocar o mouse em cima aqui do define, olha só, o segundo parâmetro é o callback. E aqui, olha só, é um callable. Eu já gravei uma aula a respeito de callable. Inclusive, nessa aula sobre callable, eu passei o nome do parâmetro exatamente como está aqui, ó, como callback. Então, o link dessa aula sobre callable, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E é muito importante que você assista essa aula antes de assistir essa daqui também, para você entender o que é esse callable. E o primeiro parâmetro aqui da closure, você já viu o que é? É o usuário logado. É a instância do user, e passo aqui o user. Pronto. Por enquanto aqui, eu só vou retornar falso. Eu vou retornar falso. Agora venho no meu web.php, a página inicial, eu estou chamando aqui o home controller e estou chamando o método index. Eu vou entrar no home controller e olha só, eu estou fazendo o login. Deixa eu só fazer o logout para mostrar aqui para você desde o começo, alt, e eu vou fazer aqui o logout. E aqui eu estou pegando os posts lá da tabela posts, inclusive, olha só, eu estou utilizando esse banco de dados aqui, o blog_ci, que é esse daqui. Ó, blog_ci, que é lá do curso sobre como que eu criei um blog com o CodeIgniter. Tá aqui, eu tenho a tabela posts e tenho a tabela users. Na tabela posts, eu tenho aqui em cima, olha só, o user ID, o usuário que criou o post. Então, as duas tabelas, elas estão ligadas através daquele user ID. Então, agora eu faço o seguinte. Eu já iniciei o meu servidor, eu venho aqui, ó, eu vou atualizar e veja que já apareceu aqui a listagem de todos os posts. E essa listagem eu estou fazendo aqui dentro do home, dentro da minha view chamada home, tá aqui. Onde eu coloquei o user ID para poder pegar o ID do usuário, você vai entender daqui a pouco por que eu fiz isso. Daí tem o título e daí tem os botõezinhos de editar e deletar. Então, se esse canEdit aqui, se ele retornar falso, eu não quero que mostre os botõezinhos de editar. Então agora venho aqui, olha só, no meu home.blade e vou trabalhar com a diretiva chamada can. E vou passar canEdit. Daí eu venho aqui e coloco endCan. De novo, nunca é demais falar. Na aula sobre policies, eu passei muito mais detalhes aqui do can. Então assista a aula sobre policies, porque vai fazer muito mais sentido essa parte aqui. Agora, se eu mandar executar... Deixa eu só ver se eu salvei. Se eu mandar executar, o que você acha que vai acontecer? Apareceu aqui somente deletar. O editar não apareceu. Por quê? Porque só vai executar o que está aqui dentro desse can somente se o retorno desse canEdit, se ele for true. E olha só, eu coloquei falso, mas se eu colocar aqui true, olha só a mágica acontecendo. Eu atualizo e... tcharam! Não funcionou. Por quê? Lembra que eu falei para você? A autorização é de um usuário logado, então eu tenho que fazer o login. E eu vou voltar aqui como falso, venho aqui no Home Controller, eu vou fazer o login. Agora sim eu vou atualizar, olha só, fiz o login. Mas só que aqui, ó, eu estou retornando falso. Retornando falso, não aparece aqui o editar. Mas agora, se eu retornar true, vamos torcer para funcionar. Olha só, apareceu o botãozinho aqui de editar. Pronto, tá aqui. Mas só que agora, para retornar true aqui, só colocar diretamente o valor booleano true aqui não faz tanto sentido. Então, eu só quero que mostre o botãozinho de editar somente se o ID do usuário for igual a 1.
o ID do usuário logado for igual a 1, porque esse user aqui é o usuário logado. Eu fiz aqui o login, agora esse user aqui, ele é os dados do usuário logado. Você vai ver que agora não vai aparecer mais nenhum botãozinho de editar. Por quê? Porque eu fiz o login utilizando o ID2. Eu fiz o login utilizando o ID2 aqui. Agora, se eu colocar que é igual a 2, agora sim, tá aqui, ó, já apareceu o editar. Mas só que eu quero pegar igual ele colocou aqui na documentação, eu quero pegar aqui também o ID do usuário que criou o post. E para isso eu posso passar aqui o segundo parâmetro como post. Então aqui na documentação ele fala que os gates sempre usam o primeiro argumento, o primeiro parâmetro, como a instância do user logado. E opcionalmente, os outros argumentos eu posso passar também um model do Eloquent. E nesse caso, é exatamente isso que eu vou passar. Eu vou passar o model do Eloquent. Não é somente o model que eu posso passar aqui, mas no caso, eu vou passar o model. E aqui vai ser post. E vou passar o post. E agora eu vou importar aqui o post. É esse aqui, perfeito. E venho e coloco post. Vai ser user ID. Agora você vai ver que vai dar um baita de um erro. Olha só. Eu vou atualizar e deu um baita de um erro. Por que que deu esse erro aqui? Porque ele está falando too few arguments para o meu gate, lá para o can. Porque eu estou esperando o post e não passei o post. E para passar o post, olha só, aqui estou esperando a instância do post. E você não concorda comigo que aqui, nessa listagem, esse post aqui, cada um dos posts é a instância do post? Então eu venho aqui, coloco vírgula e passo o post. Lembrando, eu não preciso vir aqui e passar, por exemplo, a instância do user. Vir aqui ó, e passar, sei lá, o out, alguma coisa assim. Não, porque automaticamente esse user aqui, automaticamente é a instância do usuário logado. Eu não preciso passar isso aqui como parâmetro. Isso aqui, de novo, desculpa falar toda hora isso, mas isso aqui eu expliquei muito mais em detalhes lá na aula sobre policies. Então o parâmetro aqui é o post. Eu venho e coloco aqui o post, vírgula, post. Agora sim, veja que não vai dar mais erro. Tá aqui, ó. E só mostrou o botãozinho de editar somente no ID, o usuário com ID 2. Cadê? O usuário com ID 2, não estou vendo, estou ficando cego. Cadê? O botãozinho de editar, não está aqui, não está aqui. Ué, cadê o ID 2? O ID 2 não está aqui. Deixa eu só dar um Ctrl F2. Não. Tá aqui, ufa. Tá aqui, ó. Tá vendo o botãozinho de editar aqui? Apareceu somente para ele. Porque o ID do usuário logado é o mesmo ID do usuário que criou o post. Mas você não concorda comigo que eu bloquear o acesso aqui somente na minha view não é, na maioria das vezes, uma coisa legal? Eu quero bloquear no nível da rota também. E eu vou trabalhar agora aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho esse post edit, eu vou clicar nele, olha só no post edit aqui no editar, cliquei aqui e apareceu 404 not found. Por quê? Porque aqui, olha só, estou passando post edit e o ID do post. Agora vem aqui e coloco, como que é post edit, né? Post edit e vou passar aqui o ID, no caso o post. Eu já gravei uma aula a respeito do porquê que coloca post aqui e não ID. Essa aula se chama CRUD com o Laravel 10. Nessa aula eu passei bem em detalhes aqui o que significa esse post na hora que eu passo aqui, ó. E essa aula eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Essa aula ficou bem legal porque eu mostrei qual que é a relação do controller com o CRUD do Laravel. Passei bem em detalhes e ficou bem legal essa aula. Então o link está aqui embaixo na descrição. E agora aqui eu vou passar o post controller. Eu acho que eu já criei esse post controller antes de iniciar essa aula. Post controller, eu acho que eu já criei esse controller. Está aqui, ó, já criei. Inclusive já está importado aqui. Porque antes de começar a aula eu já tinha criado tudo isso aqui. E aqui dentro, olha só. Eu vou colocar um public function, vai ser edit. E aqui vai ser post. Isso aqui se chama model bind. Deixa eu só importar aqui. Porque agora aqui ele sabe que eu estou pegando o ID do post e como eu estou passando o nome aqui post, ele já dá um jeito de encontrar o post com o ID que eu estou passando aqui, ó, nesse link. De novo, assista a aula sobre CRUD com o Laravel 10 que você vai entender. Agora aqui, dentro do meu post controller, eu só vou colocar
um return vai ser view. Eu vou chamar a minha view chamada edit. Eu acho que é edit. E agora eu vou passar também o post para dentro dessa view. Post. Agora, deixa eu só achar essa view chamada edit, porque antes de começar essa aula eu já criei também essa view chamada edit. Tá aqui, ó. Onde eu criei um formulário chamando a rota com o nome de post.update. Estou passando aqui o ID do post. Agora, o que eu vou fazer? Aqui vai ser edit, perdão, aqui vai ser edit. E agora eu vou colocar aqui, vai ser post, onde eu vou chamar aqui o post. Espera aí, o post. Aqui vai ser update, perdão, aqui vai ser update. Aqui vai ser o post. Tá certo? E aqui o nome, qual que vai ser o nome? Exatamente o nome que eu coloquei aqui, ó, é o post.update. Então aqui o name vai ser o post.update. Certo? Agora, se eu mandar rodar isso aqui, deixa eu só vir aqui no post controller também criar o public function. Eu sei que nada disso tem relação com a aula em si, com o conteúdo da aula, mas é importante eu criar essa estrutura. Então eu vou colocar aqui um update, onde eu só vou colocar um var_dump updated. Simplesmente isso. Pronto. Agora, feito isso, eu venho aqui, eu atualizo. Tá aqui o botãozinho de update, que é esse formulário aqui, ó. Esse formulário aqui. E agora, se eu clicar aqui em update, ele entrou lá. Mas só que na hora que eu clico aqui em update, eu quero bloquear o acesso do usuário. Caso o edit lá, ele retornar falso. Caso o post que foi criado não foi o dele. E como que eu faço isso? Eu venho aqui no web e vou passar aqui o middleware. Middleware, onde eu vou colocar can edit. Eu vou ser chato agora, eu vou ser muito chato agora. Por favor, assista a aula sobre policies, porque lá eu passei muito em detalhes isso aqui, muito em detalhes, e mostrei mais maneiras de fazer isso aqui. Inclusive, lá na aula sobre policies, eu mostrei também como é que você bloqueia diretamente dentro do controller. Então, por favor, assista a aula e depois volte para essa daqui. Se eu deixar desse jeito, ele vai falar que tem poucos argumentos, porque aqui ele está esperando também o ID do post. Está esperando o post. Então, para passar o post aqui no web, eu venho aqui e coloco vírgula post, que é exatamente isso aqui, ó. Esse post aqui, exatamente esse post aqui. Agora, eu venho aqui, eu vou atualizar, clico aqui em update. Apareceu que deu um erro, o argumento 2 deve ser do tipo app_models_post. Acabei dando um nulo para ele. Por que eu dei um nulo para ele? Vamos ver. Eu parei um pouquinho a aula para tentar entender o porquê que estava dando um erro. É o seguinte, é porque aqui não pode ter um espaço. Acabei colocando espaço aqui. De novo, volto aqui, eu vou atualizar, clico aqui em update. Beleza, está aparecendo certinho. Mas só que se eu colocar aqui, por exemplo, um return falso. Agora venho, eu atualizo, clico aqui em enviar. Olha só, this action is unauthorized, porque eu não sou o dono desse post. Mas só que para ficar mais perto do mundo real, eu vou deixar do jeito que está. Volto aqui. Vamos supor que aqui eu esteja pegando o post com ID 18. Porque quando o usuário, olha só, preste muita atenção. O usuário, ele sabe que se ele clicar aqui, ó, no editar, ele vem aqui no editar, se eu achar ele de novo aqui no editar. Cadê o editar? Se eu achar ele de novo aqui, tá aqui, ó. Ele sabe que se clicar aqui no editar, ele vê aqui em cima o ID do post. Então ele pode muito bem falar o seguinte, bom, já que eu estou vendo aqui esse 17, eu venho e coloco o 18. Daí ele tenta atualizar esse 18. E se você não colocar esse bloqueio, essa autorização, ele vai conseguir alterar. Se eu clicar aqui em update, olha só, this action is unauthorized, porque ele não tem o ID. O ID do usuário que está logado não é igual o ID do usuário que criou o post. Então ele bloqueou. Isso aqui ele retorna falso. Então apareceu aqui this action is unauthorized. Mas algumas vezes você quer colocar essa mensagem aqui, ó, uma mensagem padrão sua. E para fazer isso, você pode fazer o seguinte. Você vem aqui e coloca if. Se isso aqui for verdadeiro, você coloca um return response. Você pega desse daqui, ó, esse aqui mesmo, vai ser dois pontos, allow. E você não precisa colocar nada aqui no segundo parâmetro, dentro do
esperando aqui alguma coisa por parâmetro desse allow. Você pode deixar vazio. Espera aí, está acontecendo aqui. Allow. Certo? Agora sim. Daí você vem e coloca, aqui embaixo, você coloca deny. Você vem aqui e coloca deny. Opa, deny. E agora aqui você coloca a mensagem que você quer que apareça aqui, ó. Que você quer que apareça aqui. Daí você vem e coloca, por exemplo, vai ser blocked. Blocked. Vamos ver agora, venho. Olha só. Blocked, apareceu aqui. Tá, mas se eu alterei isso aqui, ó, essa estrutura aqui dentro da closure, e lá na minha view, ele vai alterar também? Vai acontecer algum problema? Vamos lá. Eu venho aqui, peraí, aqui na minha view. Olha só, continua da mesma maneira. Por quê? Porque quando você coloca aqui o allow, é praticamente a mesma coisa de você colocar um return true. Olha só, se eu colocar aqui um return true, vai acontecer literalmente a mesma coisa. Olha só, acontece literalmente a mesma coisa e aparece o editar somente aqui no ID 2, que eu sempre tenho problema de achar. Tá aqui, ó, esse aqui. Muito legal isso aqui, né? Agora, você pode vir aqui em cima e fazer o seguinte. Vamos supor que aqui você tenha vários gates, várias autorizações. E antes de entrar em cada uma dessas autorizações, você quer que o fluxo do programa passe por uma autorização específica. Por exemplo, eu vou colocar gate before. E aqui vai ser function. Agora você tem que prestar muita atenção. Não que antes você não tenha que prestar atenção, mas essa parte aqui é importantíssima. Aqui eu vou passar sempre também o ID do usuário que está logado. Agora, olha só. Se o que retornar aqui for nulo, olha só o que eu estou falando, for nulo, daí ele vai executar o que está aqui para baixo. Se o que tiver aqui dentro retornar verdadeiro ou falso, não vai executar o que está aqui para baixo. Quer ver? Eu vou colocar aqui um vardump. O vardump vai ser executou. Agora venho aqui no gate before e coloco um return true. Venho, eu atualizo. Olha só. Apareceu o editar, por quê? Porque aqui eu retornei true. E se eu retornei true, quer dizer que eu estou dando liberdade total para o usuário. Ele pode fazer tudo. Então, todos esses gates que eu criar aqui para baixo, embaixo desse before, vai liberar por quê? Porque aqui retornou true. Então, antes, olha só, before significa antes de executar todos esses gates aqui, ele vai executar isso aqui. E se retornar true ou falso, não vai executar o que está aqui. Só vai executar o que está lá para baixo somente se retornar nulo. Se eu retornar falso, olha só, eu vou colocar aqui falso, bloqueou tudo e não executou o que está aqui. Mas só que se eu colocar, por exemplo, nulo, agora provavelmente ele vai funcionar. Olha só, apareceu o executou. Entendeu? Então aqui você não pode colocar, por exemplo, user, sei lá, id igual a alguma coisa. Você não pode colocar uma lógica assim. Você sempre tem que retornar verdadeiro ou falso e depois colocar explicitamente return null ou não deixar retorno nenhum. Porque se você não colocar retorno nenhum, automaticamente é um retorno nulo. Então, aqui você pode colocar um if, alguma coisa aqui, por exemplo, if, se o user id se for igual a 1, então return true. Ele está liberado para fazer tudo. Então, vamos supor que esse usuário com ID1 é um super administrador. Ou tenha lá um campo no seu banco de dados, por exemplo, isadmin. Daí você coloca igual a 1. Se for o isadmin igual a 1, quer dizer que ele pode fazer tudo. Daí retorna true. Se não, você deixa aqui embaixo, ó, return null ou deixa sem retorno nenhum. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu banco de dados. Eu acho que não tenho esse isadmin. Eu não tenho. Eu só vou colocar então o ID. Olha só, venho aqui, eu atualizo, ele executou, e se executou, deixa eu só tirar isso aqui, ó, tirar isso aqui, perfeito. Deu para entender a lógica aqui do before, né? Cadê o ID2? Está aqui, ó, o botãozinho de editar, beleza, está funcionando certinho. Agora, e se eu quiser mostrar essa tela de bloqueio aqui, sem necessariamente trabalhar aqui com o middleware, porque você sabe que se eu não trabalhar com o middleware, não vai aparecer mensagem de erro. E vai, olha só, vai deixar acessar. Então, como que eu faço? Eu venho aqui no meu controller,
no método da rota que eu quero bloquear, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vai ser gate, onde eu vou passar, aqui vai ser o authorize can edit, e vou passar o segundo argumento, o que vai ser? Vai ser o post. Vem aqui e coloco o post. Será que só fazendo isso ele vai funcionar? Será? Vamos lá. Eu vou vir aqui, eu vou atualizar, reenviar, olha só. Muito legal, né? E se você quiser mostrar uma mensagem sua, sem utilizar essa tela aqui padrão do Laravel, você pode vir aqui, colocar response igual gate, vai ser dois pontos, é inspect, passo aqui o can, edit, passando aqui o post, vai ser if, response, allow, eu acho que é allowed, se permitiu, ou seja, se isso aqui ó, retornou true, se tudo isso aqui retornou true, então quer dizer que está permitido. Se está permitido, vai retornar o vardump updated. Else, eu vou colocar um return o quê? Response message. Pronto. Agora venho, olha só, vai aparecer um blocked no fundo branco. Aqui ó, blocked no fundo branco. Mas é bem melhor a tela do Laravel, né? É muito melhor. Então essas são as maneiras de você trabalhar com o Gate. É bem tranquilo, bem fácil, né? De novo, perdão por estar sendo repetitivo e chato. Assista a aula sobre policies, porque você vai entender muito mais fácil essa aula aqui. Inclusive, você assistindo a outra aula sobre policies, você vai ter muito mais ideias de como trabalhar com a autorização tanto do Gate como também do policies. Porque, como eu falei para você no começo dessa aula, ambos são sobre autorizações e trabalham da mesma maneira. A mesma maneira no sentido de a forma de liberar o acesso ou não. Então, você entendendo como que libera o acesso nas policies, você vem aqui, destroça no Gate. Você faz a mesma coisa e libera do jeito que você quiser. No controller, na rota, no template, enfim. Então, por favor, assista a aula sobre policies, que o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E também assista a aula sobre closures. Sobre callables, que o link também vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, se você gostou dessa aula, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Valeu, um abraço e até mais.